gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu me chamo Marli, eu venho através desse canal dizer a você que eu criei esse canal para estar falando da palavra de Deus, trazendo uma palavra, um louvor, algo de Deus para a sua vida, para o seu coração. Que você venha ser edificado, se você quiser estar se inscrevendo, tá deixando um comentário, que você sinta-se à vontade, amém? Para que esse canal possa chegar até outras pessoas, esses vídeos, porque a minha intenção não é me promover, não é querer me aparecer, mas sim anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele nos ordenou para a gente anunciar, para nós ir por toda a terra e anunciar o Evangelho. E através desse áudio, desse vídeo, desse canal, essa palavra pode estar chegando muito longe, através da sua vida, se você reenviar esse vídeo para outras pessoas, comentar ou curtir, esse vídeo vai ficar no ar, vai ser transmitido para outras pessoas e outras pessoas vão ser abençoadas. Amém, Jesus? Eu quero ler uma palavra, a palavra sobre salvação. A palavra de Deus que eu vou estar lendo agora fica no livro de João 3,16. Muitos já conhecem, né, sobre essa palavra, mas é a palavra de Deus, a gente não se cansa de ler e de saber, né? Porque nós tem que saber, mas também tem que crer nela, né? Para que nós venha a ser abençoado. Então a palavra de Deus nos diz assim, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, você já pensou o tamanho do amor de Deus por nós? O amor de Deus é muito grande, né? A ponto de dar o filho dele. Que pai daria seu filho para salvar outros? É difícil, né? Eu creio que nenhum. Mas Deus, o amor de Deus por nós foi tão grande que após Adão e Eva desobedecer a Deus, comendo do fruto daquela árvore, o pecado tomou conta. Antes eles tinham uma vida plena na presença de Deus, eles viam Deus, eles eram amigos de Deus, né? Eles não conheciam o mal e nem o pecado, mas ao desobedecer a Deus, o pecado entrou e depois disso começou a acontecer mortes, maldade, tudo, coisas ruins entrou no meio da humanidade e chegou num ponto que Deus olhou e viu aquele povo que ele fez para viver para sempre com ele, para ver ele, para poder ser o amigo dele. Ele olhou e viu aquele povo totalmente distante, separado dele pelo pecado. O pecado se fez um obstáculo entre nós e Deus. Então Deus fez o quê? Deus deu o filho dele. Deus amou o mundo, Deus não aceitou, Deus não quis ver o mundo separado dele, a humanidade longe, se perdendo. Nós estávamos condenados em nossos pecados, a humanidade estava condenada de tanta maldade e pecado, mas Deus, ele não quis, ele não se conformou com isso. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele deu o filho dele para derramar o sangue dele por nós no nosso lugar, para morrer a nossa morte. Olha que coisa profunda que Deus tem feito por nós. Que coisa grandiosa, que amor de Pai. Que amor grandioso que Deus sentiu por nós. Deus deu o filho dele para morrer por nós. Quem de nós faria isso? Será que alguém de nós teria coragem de fazer isso? Dar o nosso filho para morrer por alguém? É difícil, né? Mas o nosso Deus, o amor do nosso Deus é muito grande. Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho para que morresse por nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem crido em Jesus Cristo? Amém? Porque esse sacrifício de Jesus só será válido sobre a nossa vida se nós crer nele, se nós aceitar ele dentro do nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Mas a palavra de Deus diz, né? Eis que eu estou à porta e bato. Através dessa palavra, Deus está aí batendo a porta do seu coração. Agora eu quero estar lendo
em Romanos 6, 26. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia, quiser estar abrindo para estar acompanhando. Então a palavra de Deus nos diz assim, em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, aqui está dizendo, o salário do pecado é a morte. Ou seja, se o que nós fizer, nós vai ter uma retribuição em troca. Se nós fizer o bem, nós vamos colher o bem. Se nós fizer o mal, vamos colher o mal, né? Se nós plantar espinho, nós colheremos espinho. Não tem como plantar espinho e colher frutos bons, né? Não tem como. E essa palavra, né, tá nos dizendo, o salário do pecado é a morte. Se nós pecar, o nosso futuro será o que? A morte. Ou seja, esse nosso corpo terreno um dia vai se acabar. Mas essa morte, que essa palavra está dizendo, é a nossa morte espiritual. Que se a gente pecar, estiver em pecados, e a gente vier a falecer, nós vamos ter a segunda morte, que é a condenação eterna. Mas Jesus não quer que nós venhamos a ser condenados. Por isso, ele veio ao mundo para dar a vida por nós. Mas é por conta de que o pecado, ele nos separa de Deus. Sem Jesus, nós estamos mortos em nossos pecados, nas nossas maldades. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo, nosso Senhor. Amém? Essa vida eterna nós só pode receber se nós estivermos em união com Cristo. A salvação não é algo que nós nascemos com ela. Nós temos que receber essa salvação ao aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor, senão nós não podemos ser salvos. Às vezes, antes de eu conhecer a palavra, eu falava, mas eu faço tudo certo, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, mas não é isso. Não basta somente isso. Sim, fazer o bem, não fazer as coisas erradas, é de Deus. Deus se agrada disso. Deus quer que aquele que se aproxima dele tenha uma vida santificada, uma vida separada. Mas não é o suficiente. Se nós fizer tudo certinho, cumprir a lei, cumprir tudo, mas se nós não obedecer essa palavra que diz, né, que nós precisamos estar em união com Jesus Cristo, não adianta. Se nós quiser ser salvo pelas nossas escolhas, pela nossa bondade, nós não podemos ser salvos. Porque a obra nenhuma humana pode nos redimir. Não é o nosso sacrifício, e sim o de Jesus. Somente o sangue de Jesus pode nos livrar do pecado, pode nos purificar de todo o passado, de todo o mal e nos dar uma nova oportunidade. Amém, Jesus? Em João 14,6, a palavra de Deus está nos dizendo assim, ó. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Ou seja, Jesus é o caminho. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o único caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, nós precisamos dele. Esse caminho é Jesus Cristo. Porque entre nós precisamos entender isso, como ser humano pecador e Deus, passou a existir um abismo muito grande por conta do pecado. Mas Jesus, ao morrer por nós, ao se render, ao se entregar naquela cruz no nosso lugar e morrer a nossa morte, ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E hoje, ao aceitar ele como nosso único Senhor e Salvador, ele se faz uma ponte que nos leva a Deus. Ele é o caminho.
Ele é a verdade, ele é a vida, a palavra dele é a verdade. Ele é a ressurreição e a vida, ele nos diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, ele nos diz. Aleluia. Que você possa ser tocado por Deus nesse dia de hoje. Não sei se você já aceitou a ele como teu Senhor e Salvador, que você já segurou na mão de Jesus para chegar até Deus, se você já recebeu ele na sua vida. Mas eu quero te dizer, se você ainda não recebeu a ele como teu único Senhor e Salvador, ainda há tempo. Eis que o Senhor te diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, Jesus? Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Ele tem o poder para mudar a tua história. Ele quer escrever o teu nome lá naquele livro celestial, para que o dia que você chegar lá, ele possa abrir aquele livro e chamar você pelo teu nome, para que você possa ficar à direita dele e tomar posse da tua salvação, da coroa de glória que ele tem reservado. Jesus disse, eu irei com o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, e assim que preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estou. Você crê nessa palavra? Recebe a ele aí no seu coração. Faça uma oração, feche seus olhos e fale com Deus nessa hora. Fale com Jesus, aceita ele na sua vida nesse dia de hoje. Eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a paz que você precisa. Ele é o conforto, ele é o socorro para a alma ferida, para a alma batida. A palavra de Deus nos diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele quer tomar teu fardo. Ele quer carregar por você. Ele quer carregar, ele quer aliviar o teu peso. Ele morreu no seu lugar, ele morreu a nossa morte. Ele já sofreu no nosso lugar. Talvez você seja uma pessoa que está sofrendo de alguma enfermidade. Mas pode ter certeza, a palavra de Deus nos diz. Ele levou sobre ele as nossas dores. Ele sofreu no nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. E pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, nós somos sarados, nós somos curados. Recebe a ele aí nessa hora no seu coração. Aceita ele. Coloca a mão no seu coração e dirige essa oração a ele nessa hora, se você ainda não aceitou ele como teu Senhor e Salvador. Fala assim para ele: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu creio na sua palavra. Eu sei que o Senhor morreu por mim, que o Senhor deu a vida por mim para me livrar do pecado, para me livrar do inferno. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, encontra liberdade para fazer na minha vida o teu querer. Senhor Jesus, abre a minha mente, meu entendimento, para que eu possa entender a tua palavra, a tua vontade para a minha vida. Senhor Jesus, eu abro mão do que eu aprendi até o dia de hoje. E a partir de hoje eu passo a olhar para a tua palavra. Eu quero aprender novamente, eu quero começar a aprender como criança. Como criança de colo, eu quero aprender com o Senhor. Não importa o que passou. Não importa o dia de ontem. Eu sei que a partir de hoje o Senhor pode escrever uma nova história para mim. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Repita assim comigo: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Assim eu te peço, que assim seja. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração de coração, crendo, se você fez, Jesus conhece, então considere-se hoje filho de Deus. Porque aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador não é mais criatura, mas sim filho do Altíssimo. Amém, Jesus? Que você possa estar lendo a palavra do Senhor, praticando a palavra, que Deus venha fazer a vontade dele, os propósitos, o desígnio dele na tua vida,
Que você venha viver as promessas do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Que você venha ser edificado, alcançado pela graça de Deus. Em nome de Jesus, você já foi alcançado. Se você recebeu ele aí, ó, dentro do seu coração, você já foi alcançado. Eis que o Senhor te chama de filho. Aleluia. Fica com Deus, tenha um bom dia na graça e paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.